Recortes em Provérbios, capítulo 16, 19 de maio de 2024. A graça e a paz de Jesus Cristo, seja muito bem-vindo a este canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Nós estamos gravando uma série chamada Recortes em Provérbios com o objetivo de destacar algumas passagens de cada um dos capítulos de Provérbios de forma intencional, para chamar a atenção de alguns pontos para ter uma vida mais próspera em todas as áreas. Estamos usando a versão da Bíblia NVI, que é a nova versão internacional. Assista as outras séries já gravadas aqui do canal. Nós gravamos em janeiro de 2024 uma série chamada Provérbios, janeiro 2024. Na seção das playlists, você encontra esta série, e ela é uma série que tem 60 vídeos, de 30 a 50 minutos, que explicam Provérbios, do capítulo 1 até o capítulo 31, em aulas. São 60 aulas falando a respeito de Provérbios. Em fevereiro, nós gravamos uma série chamada 31 lições para a vida, com base em Provérbios. E nós gravamos 31 vídeos, onde nós fizemos a exposição de 31 lições para a vida. Em março, nós gravamos uma série chamada 5 minutos de meditação em Provérbios, onde nós apresentamos todos os assuntos que cada capítulo de Provérbios trata. Quem gosta de estudar, quer estudar Provérbios, saber todos os assuntos que cada capítulo trata, pode acessar essa série que foi gravada em março, que se chama 5 minutos de meditação em Provérbios. Cada vídeo tem em média de 30 a 50 minutos e apresenta um estudo, um esboço a respeito de um estudo de todos os temas que cada capítulo de Provérbios trata. Em abril, nós gravamos uma série chamada Leituras em Provérbios, com o objetivo de aumentar o nosso relacionamento com Deus e aumentar o nosso desenvolvimento pessoal. Esta série, que foi gravada em abril, tem vídeos que têm duração maior. Os vídeos duram em torno de 30 minutos a 1 hora e meia. Tem alguns vídeos que duram 30 minutos, alguns vídeos duram 1 hora e alguns vídeos duram 1 hora e 30, porque nós fomos lendo o texto de Provérbios e fazendo comentários a respeito de como melhorar o nosso relacionamento com Deus e o nosso desenvolvimento pessoal. Então, se você gosta de ouvir meditações e acompanhar o que nós podemos extrair do texto, acesse essa série de abril, que se chama Leituras em Provérbios. Agora, em maio, nós estamos gravando esta série que se chama Recortes em Provérbios, com esse objetivo que nós já comentamos. Eu apresentei aqui as outras séries que já foram gravadas, que são essas 4 séries, e nós vamos deixar 3 dessas séries no final desse vídeo. Você vai ter um link ali que, se você quiser, você pode clicar em cima e vai aparecer a playlist dessas séries que já foram gravadas. Vamos agora para os recortes do capítulo 16. O primeiro recorte do capítulo 16 de Provérbios fala a respeito dos planos. Nós sabemos que todas as pessoas que querem ser bem-sucedidas estabelecem planos. Elas criam um planejamento, elas pensam, projetam como é que vão ter a sua vida. E tem pessoas que não fazem planos. Se você é uma pessoa que não faz planos a respeito da sua vida, saiba que você está perdendo a chance de ter uma vida mais próspera e uma vida mais produtiva. Porque quem segue o lema do deixa a vida me levar, não chega a lugar nenhum. Mas aqueles que têm seus planos, Provérbios 16 fala a respeito desses planos.
O versículo 1 nos diz: Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Muitas vezes nós criamos planos, pensamos que vamos cursar uma faculdade, que vamos abrir uma empresa, que vamos casar com essa pessoa, que vamos realizar uma viagem, que vamos fazer muitas coisas, mas nós esquecemos que o Senhor tem o controle de todas as coisas que acontecem. Nós esquecemos que muitas vezes os nossos planos dependem dos nossos pais, das situações econômicas, da força e da resistência que nós vamos ter, da saúde que nós vamos ter para conseguir realizar aquele planejamento, para fazer aquele projeto. Uma doença pode vir no meio do caminho. Uma doença nos pais pode exigir que eu tenha que adiar o meu plano para cuidar deles. Uma desistência da pessoa com quem nós queremos estabelecer uma relação pode fazer com que a pessoa tome um outro caminho e resolva seguir com uma outra pessoa. Nós fazemos planos. A cada um de nós pertence fazer os planos, mas para que o plano se realize, existem muitas circunstâncias que nós não conhecemos e que só o Senhor tem a possibilidade, o controle, a soberania para dizer o sim, eu estou de acordo com o que você projetou e vou abrir o caminho para que você faça. Davi quis construir um templo para o Senhor. Deus olhou para ele e disse: Você foi um homem de guerra, matou muitas pessoas. Você não vai erguer o templo para a minha adoração, mas eu prepararei um tempo de paz sobre Israel no reinado do seu filho Salomão, e ele construirá o templo para mim. Vemos que Davi colocou o seu plano, um bom plano, de criar um templo para honrar a Deus. Mas Deus disse que ele não poderia realizar aquele plano. Mas Deus prepararia para que o templo fosse construído pelo seu filho. Eis aí uma situação em que Deus deu a resposta conforme a direção dele. Versículo 2 nos fala que todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Tudo o que nós planejamos, pensamos que está correto. Mas muitas vezes, quando nós criamos os nossos planos, o propósito não está correto. Eu posso ter como plano cursar medicina, advocacia, eu posso ter como plano me casar com uma certa pessoa, eu posso ter como plano conquistar uma medalha e posso ter o plano de fazer essas coisas com o propósito de mostrar que sou melhor do que alguém, com o propósito de dizer que venci na vida. Uma pessoa pode vir de uma origem pobre e buscar riqueza com o propósito de depois dizer: eu consegui sair da miséria e hoje eu estou muito rico, com o propósito de pisar em outras pessoas. O caminho que o homem está construindo parece, na visão dele, que o que ele está querendo é justo. Que é justo sair da situação de humilhação, conseguir uma situação de honra e dizer: agora eu sou honrado. Mas o Senhor avalia o espírito. Não há nada de errado que uma pessoa que vem de uma origem pobre queira prosperar e crescer. Mas é errado quando a pessoa coloca no coração que ela abomina a pobreza e ela quer a riqueza para ficar longe das pessoas pobres, e depois ela começa a humilhar as pessoas que são pobres. Existem pessoas que, quando enriquecem, a fala da boca delas é:
Que horror! Eu nunca vou passar por essa vila. Não quero andar com esses pobres. E quando você estuda a vida da pessoa, a pessoa veio da pobreza, mas ela conseguiu a riqueza para depois humilhar os pobres e dizer que ela abomina o lugar de onde ela mesma veio. Então, os caminhos do homem parecem para ele que são puros, mas o Senhor avalia o espírito. O Senhor está sempre avaliando qual a nossa motivação, qual o motivo, o propósito que cada um de nós está lutando por aquilo que nós estamos lutando. Qual a razão pela qual você quer prosperar? Qual a razão pela qual você quer conseguir o que você quer? Tem pessoas que querem se casar com um homem ou com uma mulher por causa da beleza, por causa da riqueza, por causa da inteligência, e elas escolhem alguma qualidade e que elas querem casar com aquela pessoa porque elas querem dizer para os familiares: olha, casei com aquela pessoa. Quando na verdade o propósito do casamento é que você alinhe a sua vida com alguém com quem você vai compartilhar uma vida em comum, com os mesmos princípios, com os mesmos propósitos, de fazer a sua família ser uma família que prospera e que contribui, que ajuda com as outras famílias à volta. O propósito de você formar uma família, de você estabelecer um relacionamento com alguém, é você ter uma vida com harmonia, com paz, com felicidade. E tem pessoas que projetam o casamento como uma oportunidade para saírem da pobreza, para mostrarem alguma coisa para outras pessoas. Depois elas entram no relacionamento e começam a ter problemas no relacionamento porque, na verdade, elas nunca pensaram no propósito próprio, específico do casamento, mas pensaram no casamento como uma forma de provar alguma coisa para alguém. Eu consegui ficar com essa pessoa, estou aqui porque consegui isso. Então, qual a motivação? A riqueza, a motivação dela deve ser para que você tenha uma vida agradável, confortável, mas ela deve ser acompanhada da generosidade. Se você veio de uma origem pobre e você prospera, você deve ver a riqueza como a resposta de um caminho bem-sucedido. Contar essa história para motivar outras pessoas a também conquistarem. Porque o Senhor está avaliando o seu espírito. Qual a razão que te leva a fazer o que você está fazendo? Tem pessoas que acordam cedo, vão para o trabalho e vão reclamando. E elas dizem assim: eu estou trabalhando, eu estou colocando o pão na mesa. Mas elas vão reclamando para o trabalho, dizendo que trabalho ruim, porque eu trabalho muito, mas eu ganho pouco. Ao invés de você reclamar, comece a pensar assim: obrigado, Senhor, porque eu tenho esse trabalho. Mas eu não estou contente porque eu penso que estou trabalhando demais. E eu penso que posso ganhar mais. Então, Senhor, me dá sabedoria. Trace um plano para que você desenvolva uma nova habilidade. Comece a pesquisar outras atividades que você possa fazer para que você consiga mudar de ramo. Você pode fazer transição de carreira. Saia do lugar da atividade que você faz. Migre para outra atividade. Procure uma segunda atividade que você possa fazer em outras horas e comece lentamente a mudar para outro setor onde você seja mais feliz. Não fique murmurando, reclamando, pensando que eu estou fazendo a coisa certa, mas você está infeliz, você está triste, você está reclamando desse lugar que você trabalha.
De repente você está infeliz no seu casamento, está pensando, mas eu estou mantendo o casamento obedecendo a Deus. Mude o seu caminho. Pense e estude sobre como melhorar o meu relacionamento. Mude com seu marido, mude com a sua esposa. Comece a fazer as coisas que agradam ele, que agradam ela, que vão trazer harmonia, que vão trazer sincronia entre vocês. Busque ter boas motivações. Sobre tudo que você está fazendo, os teus caminhos, avalie o propósito. Quando você pensa no propósito, você consegue ter uma vida mais enriquecida, você consegue ser mais feliz, porque você não está fazendo as coisas por obrigação, você está fazendo as coisas por um propósito, você está fazendo as coisas porque você tem um plano, porque você tem um objetivo de vida. E tudo aquilo que você for fazer, coloque um plano, coloque um objetivo, uma meta. O versículo 3 fala assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Quando você acorda e entrega a sua vida para Deus e diz: Deus, abençoa meu dia, abençoa meu trabalho, abençoa a minha família, abençoa meu casamento, abençoa os meus filhos, abençoa os meus pais, abençoa tudo aquilo que eu tenho feito. Me traz a tua luz, a tua iluminação. Eu quero que tudo o que eu fizer hoje seja guiado e dirigido pelo teu Espírito Santo. Eu quero ser guiado pelo teu Espírito Santo. Então, quando você consagra, consagrar é apresentar a Deus em oração tudo aquilo que você faz. Os seus planos serão bem-sucedidos. Então, quando você criar qualquer plano na sua vida, consagre antes de tudo a sua vida a Deus. Se você ainda não fez isso, diga: Senhor, eu estou entregando a minha vida totalmente para o Senhor. E eu peço que o Senhor agora tome conta dos meus planos, dos meus pensamentos, para que eu tenha palavras agradáveis, para que eu tenha pensamentos corretos e iluminados, para que eu tenha atitudes que mostram a tua glória, a tua luz, para que eu faça diferença nos ambientes em que eu frequento, em que eu vou, para que eu seja o sal da terra, para que eu seja a luz do mundo. Quando você consagra os teus projetos para Deus, o Senhor estabelece os seus pensamentos. Tem uma outra versão, é que aqui nós estamos usando a NVI, mas a outra versão, a da Almeida Revista e Corrigida, fala que confia os teus caminhos ao Senhor e os teus pensamentos serão estabelecidos. Ou seja, quando você diz: Deus, a minha vida está na tua mão, Deus ilumina os seus pensamentos, ele coloca as ideias para que você tenha planos que realmente serão bem-sucedidos. Quando você consagra a sua vida a Deus, Deus faz com que os seus pensamentos sejam iluminados para planos prósperos e abençoados. Versículo 4: o Senhor faz tudo com um propósito. Veja que aqui nós falamos do versículo 1, 2 e 3 até agora. Quando nós comentamos o versículo 2, nós falamos: procure ter um propósito naquilo que você faz, em tudo que você faz. Porque quando você tem propósito, você encontra o caminho com mais facilidade. E o versículo 4 confirma isso. O próprio Deus, o Senhor, ele faz tudo com um propósito. Deus, sempre que está atuando, fazendo, agindo, ele está fazendo tudo com um propósito. Até os ímpios para o dia do castigo. Ou seja, até Deus deu livre-arbítrio para todos. E Deus cria tudo com um propósito. Deus criou todas as pessoas e ele deixou os ímpios com todas as pessoas com livre-arbítrio. Até o ímpio, quando ele toma a sua decisão de não seguir a Deus, de não entregar a vida a Deus, Deus estabeleceu um caminho para eles. Haverá o dia do castigo, em que
os ímpios serão colocados no inferno. Existe céu e existe inferno. Algumas pessoas dizem Deus é mau. Como que Deus é mau se ele deixou as pessoas livres para fazerem tudo o que quiserem? As pessoas fazem o que querem, sentem prazer em fazer as coisas erradas que fazem, criticam os que seguem a Deus e vivem se refestelando, fazendo festas, tendo alegria e dizendo que querem viver da maneira como vivem, mesmo quando conhecem a palavra e o reino de Deus. Então Deus faz tudo com um propósito. Deus fez o ímpio fez as pessoas para receberem a salvação. Mas até quando o homem e a mulher não recebem a Deus e não querem viver no reino, Deus estabelece: está o inferno reservado para vocês. Deus não deseja que ninguém vá para o inferno, mas Deus preparou um lugar, preparou um dia específico para os ímpios também. Então, quando Deus cria o céu e quando ele cria o inferno, ele cria tudo com um propósito. E a criação do inferno é até um ato de amor de Deus. Como assim um ato de amor de Deus? Existe um lugar onde a minha paz, a minha luz, a minha glória e o meu reino não está presente. E se a pessoa vive nessa terra dizendo, eu quero viver nas trevas, na sombra, num lugar onde não há luz de Deus, onde o Espírito Santo não está, porque eu quero viver assim. Então, Deus ama a pessoa e fala, pode viver assim. Seja livre. O meu amor está todos os dias aberto para receber todas as pessoas que o quiserem. Mas se você não quiser, você vai continuar vivendo nas trevas. E as trevas são assim. Um lugar onde não existe a alegria, a felicidade, a paz. Mas um lugar onde existe a angústia, a aflição, a tristeza e o erro. Então, você que é ímpio, você pode viver, continuar na sua impiedade, no seu erro, e receberá, com o respeito de Deus, o lugar que você mesmo escolheu. Então o Senhor faz tudo com um propósito. O dia mau também tem um propósito. O propósito de que as pessoas que semearam o mal colham o mal. Mas não é que o mal é porque Deus é mau. É porque Deus é amor. E ele faz com que as pessoas recebam aquilo que elas fazem. Como os pais que amam os seus filhos, permitem que os filhos muitas vezes paguem as consequências dos seus erros para que percebam na própria carne o que acontece quando fazem as coisas erradas, como uma forma de ensiná-los a abandonar aquele caminho. O verso 9 fala: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Então nós vemos, no coração do homem, ele planeja o seu caminho. Quem planeja o caminho para o bem, vai receber o bem. Quem planeja o caminho para o mal, vai receber o mal. Por quê? No versículo 9 está escrito, no seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Uma pessoa pode criar uma empresa, fazer coisas desonestas e pensar, o meu projeto é conseguir me tornar uma pessoa rica. E ela faz coisas erradas, desonestas, e o Senhor vai fazer com que o caminho dela seja encaminhado, seja determinado para o fracasso. Pode não fracassar no começo, mas no longo prazo, a queda vem de maneira repentina. Por que isso acontece?
porque o Senhor, ele observa o que as pessoas estão fazendo. O homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Se os seus planos estiverem consagrados a Deus, Deus vai colocar pensamentos de sabedoria e iluminação e vai colocar no seu caminho portas, pessoas, oportunidades, contratos, negócios que vão fazer você caminhar sempre para a luz e para a prosperidade. Mas quem planeja de forma errônea, com pecado, também vai receber a sua consequência. Versículo 20: quem examina cada questão com cuidado prospera, e feliz é aquele que confia no Senhor. Veja aqui, mais um versículo que fala sobre os planos. Aquela pessoa que examina a sua vida, examina cada questão da sua vida com cuidado. Observa, presta atenção e entende que o ser humano é espírito, alma e corpo. Que nós somos uma alma vivendo uma experiência física e que nós temos uma eternidade para viver, vai se preocupar com o espiritual, com a sua alma e com o seu corpo. Então ele vai examinar cada questão e vai entender, eu preciso cuidar do espiritual. Essa é uma parte, uma questão da minha vida. Eu preciso ter relacionamento com Deus. Eu preciso orar todos os dias, colocar os meus planos nas mãos dele, e eu preciso meditar na palavra diariamente para crescer no conhecimento de Deus, para saber que decisões tomar. Eu preciso cuidar das minhas emoções, dos meus sentimentos, sobre o que eu sinto. Eu preciso lavar o meu coração da inveja para não cobiçar o que é do próximo, da preguiça para acordar cedo e fazer todo dia o que eu preciso fazer. Eu preciso cuidar da gula para que nas minhas refeições eu coma aquilo que é necessário. Eu não preciso comer além do que é necessário. Eu preciso cuidar da ira para não me chatear tão facilmente. Eu preciso cuidar da paciência para que eu consiga lidar com as pessoas com tolerância e ser uma pessoa mais agradável. E ser uma pessoa que consegue ter domínio próprio e paz. Eu preciso dominar sobre o que eu vejo, para não guardar lascívia no meu coração, nem pensamentos de adultério, de prostituição e nem de fornicação. Eu preciso guardar o meu coração desses pensamentos para que eu possa ter um casamento feliz e abençoado, para que eu possa ser uma pessoa que faz a diferença para o bem. Eu preciso cuidar do meu corpo. Eu preciso praticar atividades físicas para que os meus ossos sejam fortalecidos, para que, quando eu estiver com mais idade, eu tenha independência para andar, para respirar, para correr e fazer as coisas da minha vida até o último dia da minha vida. E eu posso fazer isso se eu cuido sempre do meu espírito, da minha alma e do meu corpo. Então estou examinando cada questão da minha vida. Quem examina cada questão da sua própria vida com cuidado, prospera. A prosperidade é um campo amplo, porque não adianta você ter dinheiro, mas você não ter saúde. Ser uma pessoa que trabalha, trabalha, trabalha e enriquece em termos de dinheiro, mas fuma, bebe e tem uma vida desregrada com relação aos seus relacionamentos. Isso não é prosperidade, porque uma pessoa que tem falta de paz, que não tem a sua família, que vive em angústia, aflição e preocupação, não está sendo próspera. Por isso o texto fala: quem examina cada questão com cuidado, prospera. E feliz, feliz é aquele que confia no Senhor. Se você confia no Senhor e coloca todos os seus planos nas mãos dele, Deus ilumina os seus pensamentos, mostra o caminho correto, você faz o que o Senhor ensina, que é buscar a sabedoria, o entendimento, o discernimento,
a prudência nas suas decisões e você prospera e alcança resultados que levam à felicidade. Ainda sobre os planos, versículo 25. Há caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte. Tem coisas que você pensa que são para o seu bem, mas no final tem alguma coisa que você não percebeu. Por isso é tão importante colocar todos os seus planos em oração diante de Deus, pedindo que Deus afaste aquilo que não é para você do seu caminho, para que você não caia numa situação ruim. Você passou talvez por um relacionamento e a pessoa terminou o namoro ou o noivado com você? Tem pessoas que começam a se lamentar, começam a pensar no passado e dizer: mas eu queria tanto casar com aquela pessoa. Erga as mãos e diga: glória a Deus. Quando uma pessoa vai da sua vida, você recebeu livramento. Se aquela pessoa terminou com você no namoro ou no noivado, você recebeu o livramento de entrar em um relacionamento em que a pessoa ia olhar para você e dizer que você não é o suficiente, que você não é o bastante. E por que entregar a sua vida para alguém só porque você idolatra a beleza, a riqueza, a inteligência, o jeito daquela pessoa? Ninguém merece honra e glória além do Senhor. Casamentos devem ser estabelecidos, firmados com pessoas que nos amam, que querem estar conosco. A pessoa tem que querer estar com você. Se a pessoa foi embora, é porque ela deveria ir embora. E sempre que alguém vai embora na fase do namoro e do noivado, é motivo de erguer as mãos e dizer obrigado pelo livramento. Procure uma pessoa que realmente quer estar com você. Você começou um negócio, quis montar uma sociedade com alguém que você considera muito bom naquilo que faz. A pessoa não quis fazer a sociedade com você. Perfeito. Você vai encontrar outras pessoas que o Senhor vai colocar nos teus caminhos. Peça a Deus que coloque as pessoas que vão alinhar com o teu plano, que vão ajudá-lo a fazer aquilo que você está buscando. Há caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte. Existem sociedades que você gostaria que fossem feitas, mas que é melhor que não aconteçam, porque você pode ter um caminho muito melhor quando você está na direção de Deus. Procure ter Deus acima de tudo, em primeiro lugar, nos seus planos, e o Senhor vai firmar os caminhos, os pensamentos, para que você seja bem-sucedido. Versículo 30. Quem pisca os olhos planeja o mal. Quem franze os lábios já o vai praticar. O versículo 30 está falando a respeito de quem faz planos para o lado oposto. Assim como tem pessoas que iluminam os seus pensamentos, abrem os seus olhos e buscam conhecimento e informação com o objetivo de fazer o bem, de ter bons planejamentos, existem aqueles que ficam projetando, piscando os olhos e pensando: como que eu faço para enganar o próximo? Como que eu faço para conseguir a riqueza, para conseguir envolver aquela pessoa para que ela fique comigo, enganando aquela pessoa? Então o versículo 30 fala: quem pisca os olhos está planejando mal, e quem franze os lábios já o vai praticar. O versículo 30 nos fala que existem pessoas que planejam o mal. Existem pessoas que planejam o mal. E você deve prestar atenção quando você conversa com uma pessoa para ver quais as suas reais intenções. Quando você vê que uma pessoa vive pensando, projetando coisas malignas, se afaste dessa pessoa, porque essa pessoa que está apenas falando, pensando, projetando hoje, ela é a pessoa que logo na sequência ela vai fazer a coisa errada. Ela vai
praticar o mal. Nunca se associe com quem toma a decisão por caminhos errados, porque você, quer queira, quer não, vai estar envolvido com ela quando ela fizer a coisa errada. E ela não vai desistir de fazer as coisas erradas. E o versículo 33 fala que a sorte é lançada no colo, mas a decisão vem do Senhor. Esse versículo nos ensina como que a sorte funciona. Tem muitas pessoas que não entendem como a sorte funciona. Elas pensam a sorte é algo que ocorre por acaso. Mas esse versículo 33 ensina que a sorte é lançada no colo. Em outras palavras, ela é lançada ao vento. Ninguém sabe qual o curso da sorte, no colo de quem ela vai cair. Mas a parte B do versículo fala que a sorte, quem dirige o caminho da sorte é Deus. Deus dirige o curso da sorte para que caia na mão dessa ou daquela pessoa. Nós podemos não entender por que a sorte caiu na mão daquela pessoa. Muitas vezes, no nosso julgamento, a sorte não deveria ter vindo para aquela pessoa. Mas só Deus sabe dos propósitos que Ele tem na vida de cada pessoa. Só Deus conhece as intenções que estão no coração de cada pessoa. E o próprio Deus muitas vezes permite que algumas pessoas tenham a sorte em algum momento para provar aquela pessoa, para fazer com que a pessoa desfrute do bem, para que depois ela tropece pelas suas próprias decisões, para que ela sofra as consequências dos seus erros e depois receba o arrependimento e veja, eu consegui uma bênção muito grande porque a sorte veio na minha mão, mas eu não tive sabedoria e inteligência de colocar o que eu ganhei da sorte diante de Deus. E então eu perdi. Como nós podemos saber quais os propósitos de Deus na vida daquela pessoa, de cada pessoa? Por isso, os nossos julgamentos sobre quem tem ou não tem a sorte não são julgamentos razoáveis, não são julgamentos justos, porque só Deus sabe sobre todas as pessoas, sobre tudo que vai no coração de cada pessoa e sobre o propósito que Deus tem para fazer na vida de cada pessoa. Então, a sorte ela é lançada no colo, mas uma coisa é certa: se você faz as coisas certas, se você faz as coisas corretas e se você cria os seus planos em Deus, chegará o dia em que, quando a sorte for lançada, ela vai bater na sua porta. E quando ela chegar na sua porta, por você fazer tudo de maneira correta, você vai saber desfrutar da sorte e usar a riqueza, a bênção, a alegria, a felicidade que você recebeu de maneira inteligente. Porque você terá feito tudo de maneira correta e no tempo certo você vai ter a sua colheita. Deus não deve nada a ninguém. A sorte pode não ter batido na sua porta ainda, mas continue fazendo a coisa certa e ela chegará até você, porque a sorte, ela é lançada no colo, mas a decisão vem do Senhor. A decisão do Senhor de abençoá-lo, de fazer a sorte chegar até você, virá quando você estiver persistindo, resistindo ao mal e continuando a fazer a coisa certa. Continue sempre com os teus planos diante de Deus e a sorte lhe virá. O segundo recorte fala sobre orgulho. O versículo 5 fala: o Senhor detesta os orgulhosos de coração, sem dúvida serão punidos. O versículo 18 fala que o orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo antes da queda. E o versículo 19 fala que melhor é ter espírito humilde entre os oprimidos do que partilhar despojos com os orgulhosos.
Lá em Provérbios, no capítulo 6, Deus já fala que existem 6 coisas que ele abomina, que ele detesta, e a sétima que ele abomina. E a primeira coisa que o Senhor detesta é o olhar altivo, é o orgulho. É aquele que olha do alto sobre os outros, pensando que está acima dos outros. O Senhor detesta os orgulhosos de coração, porque Deus ama a todos. E Deus enviou Cristo para morrer por todos. E Deus deseja que todos tenham comunhão uns com os outros. E uma pessoa que é orgulhosa nunca vai ter comunhão com os outros, porque ele sempre vai se colocar de fora, como alguém que está acima dos outros. Quando alguém se coloca acima dos outros, despreza as criaturas de Deus, desonra a imagem e a semelhança de Deus, coloca o outro em uma condição de humilhação. E Deus honra e ama a todos. Se você não ama o teu próximo e desonra o teu próximo, você está desonrando aquele que é filho, que foi criado por Deus. Então, todo orgulhoso, Deus o detesta. Sem dúvida serão punidos. O versículo 18 fala que o orgulho vem antes da destruição. Todo orgulhoso vai semeando essa humilhação do próximo, essa arrogância de colocar-se acima dos outros, até que num momento ele precisa das outras pessoas, porque ninguém é perfeito em tudo. O orgulhoso é cego, ele só enxerga as suas qualidades, ele não percebe as suas fraquezas, ele não dá a atenção que ele precisa do outro nas suas fraquezas. Até que chega o momento em que a qualidade que ele tem enfraquece e ele precisa do próximo, e nessa hora ele nunca cultivou amizades, relacionamentos com ninguém. E as pessoas, ninguém vai querer estender a mão para ajudá-lo. Então o orgulho vem antes da destruição. Saiba que nós dependemos das pessoas. Podemos ser bons em algumas habilidades. Não somos perfeitos. Sempre precisamos das pessoas. O espírito altivo vem antes da queda. Versículo 19: melhor é ter espírito humilde entre os oprimidos do que partilhar despojos com os orgulhosos. Melhor é você ficar entre os que estão oprimidos, tendo o espírito humilde, porque quando você vai construindo o seu relacionamento, tendo humildade, crescendo aos poucos, a opressão ela passa, ela não dura para sempre. Ela só dura para sempre se você fica inerte, se você fica na preguiça, se você não faz nada para crescer e prosperar. Mas se você é uma pessoa que está fazendo a sua parte, hoje você pode não ter tido bons resultados. Continue fazendo, aprendendo novas habilidades, mudando de ramos de negócio, buscando prosperar. Sempre com humildade. Vai chegar o tempo em que a sorte vai bater na sua porta e você vai ter um bom resultado. E quando você chegar nesse momento, você vai ter alcançado esse momento com a humildade, com as pessoas, tendo crescido sem passar por cima de ninguém, sem se considerar superior a ninguém, e isso vai fazer com que a sua sorte, a sua experiência de sucesso seja acompanhada da alegria de Deus, do respeito que você teve com o próximo, do respeito que você teve pelas pessoas, e as pessoas vão se alegrar de saber que você chegou aonde você chegou, porque vão lembrar, ele sempre foi humilde, ela sempre foi humilde, ele mereceu, ela mereceu. Ao contrário do orgulhoso, que as pessoas dizem, conseguiu, mas é um soberbo, é um arrogante, é um insuportável, é uma pessoa que nós não queremos por perto, não queremos ter a companhia dessa pessoa. O terceiro recorte fala sobre o temor ao Senhor. O versículo 6 fala: com amor e fidelidade se faz expiação pelo pecado. Com o temor do Senhor, o homem evita o mal.
Versículo 7. Quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, ele faz que até os seus inimigos vivam em paz com ele. Então, o versículo 6 fala ali que você deve ter amor no coração. Você deve ter amor para com as pessoas. Você deve ter amor em tudo aquilo que você faz. E você deve ser fiel. Fidelidade é a qualidade de ser fiel. Então, com amor e fidelidade se faz expiação pelo pecado. A expiação significa justificação pelo pecado. Quando alguém faz alguma coisa errada com a gente, quando alguém peca contra a gente, é com amor que nós conseguimos perdoar a pessoa. Não guardar nenhum tipo de mágoa. Quando a pessoa é desonesta e falha conosco, é com a fidelidade que nós mantemos a nossa palavra, mantemos o contrato, verificamos como resolver aquela situação e mantemos a nossa postura de continuar a fazer a coisa certa. Então, com amor e fidelidade, nós justificamos os erros, nós passamos por cima das coisas erradas que acontecem na vida e que as pessoas fazem contra nós. Porque a pessoa que fica com ódio, veja, com amor se faz a justificação do pecado. Quem fica com ódio vai querer tomar vingança, vai querer fazer o mal, vai querer dizer, fez o mal para mim, foi desonesto comigo, eu vou encontrar uma forma de prejudicá-lo. Eu não vou perdoar, eu vou ficar com a mágoa, com a raiva, com o ódio. Você não justifica a pessoa, você não resolve a situação. Como consequência, você fica carregado do mal daquela pessoa na sua vida. Mas quando você tem o amor, você deixa, ele fez a coisa errada comigo. Eu vou resolver o contrato, ou seja, vou terminar o contrato, vou ter esse prejuízo, mas eu vou prosseguir no outro caminho e que Deus ilumine aquela pessoa. Quando você age com amor, você justificou o pecado da pessoa. Está certo, está justificado. Com amor e fidelidade se faz a justificação do pecado, e com o temor do Senhor o homem evita o mal. Quem age com amor e com fidelidade é aquele que teme ao Senhor. Aquele que fala, Deus em primeiro lugar na minha vida, em altíssima consideração. Então, o que vai acontecendo, eu vou justificando. Eu vou tendo o amor e deixando as pessoas irem. Fizeram coisas erradas, estão perdoadas. Só não vão mais fazer coisas e negócios comigo, porque não vão mais andar comigo. Eu vou manter a fidelidade. A pessoa está num casamento, ela foi traída, ela faz o divórcio. Vai em paz. Segue o seu caminho. Eu vou seguir o meu caminho agora e você está perdoado, você está perdoado. Eu vou seguir o meu caminho agora e vou manter a fidelidade nos meus relacionamentos. Eu vou manter o amor e a fidelidade. Sempre como meus valores. Com o temor do Senhor, o homem evita o mal. Tendo Deus em consideração, o homem evita fazer o mal, guardar raiva, ódio, mágoa, não perdoar, querer fazer vingança. Deixe que a vingança pertence ao Senhor. Perdoe, mude a rota, siga o seu caminho, continue tendo amor e continue sendo fiel em tudo que você faz, porque Deus quer assim. Respeitando a Deus, as coisas vão se endireitando e o caminho vai seguindo, com a bênção de Deus na sua vida. O versículo 7 fala que uma consequência do temor ao Senhor. Quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, quando você faz o que agrada a Deus, Deus faz até que os seus inimigos vivam em paz com ele. Porque a pessoa é tão irritantemente correta, é tão irritantemente perdoadora e não vai atrás da vingança, que os próprios inimigos olham e dizem, deixa ele seguir em paz, deixa ela seguir em paz. Nós já fizemos o mal, ele continuou tendo amor e fidelidade. Ele continuou fazendo a coisa correta. Ele não tomou nenhuma
atitude de vingança contra nós. Ele continuou ainda honrando e agradecendo a Deus. Deixa ele seguindo no caminho dele. Quando você decide insistir em ser absurdamente correto, até os inimigos desistem de quererem fazer o mal contra você. O quarto recorte fala sobre retidão, justiça e honestidade. São versículos que falam sobre esses 3 pontos. O versículo 8: é melhor ter pouco com retidão do que muito com injustiça. Versículo 10: os lábios do rei falam com grande autoridade. Sua boca não deve trair a justiça. Então, versículo 8: é melhor você ter pouco com retidão, porque quando você tem o que tem com retidão, você tem segurança. Você sabe que ninguém vai querer ingressar com uma ação na justiça contra você, que ninguém vai exigir o que você está comendo, o que você está bebendo, onde você está morando, porque você sabe que tudo o que você conquistou foi com honestidade, foi de maneira reta. Agora, aquele que tem muito, mas que fez injustiça, fica numa situação de incerteza e insegurança. O versículo 10: os lábios do rei falam com grande autoridade. Sua boca não deve trair a justiça. Você é o rei da sua vida. Nós tomamos decisões da nossa vida. Então, quando a nossa boca fala, nós devemos falar. Os lábios do rei falam com grande autoridade. Se você está ocupando um cargo de autoridade, chefia, liderança, de responsabilidade pela sua casa, a sua boca não deve trair a justiça. Sempre que você tem poder para governar sobre alguma coisa, você deve buscar a justiça. Você deve fazer as coisas conforme a justiça. Versículo 11: balanças e pesos honestos vêm do Senhor. Todos os pesos da bolsa são feitos por ele. Veja que muitas vezes nós não sabemos como medir uma situação. Se você não sabe como avaliar uma situação, como precificar alguma coisa, peça a Deus iluminação. Busque conselhos com pessoas que são mais experientes que você nesse negócio, para que você seja honesto na cobrança pela venda do produto e do serviço que você oferece, para que no seu julgamento, se uma pessoa merece ou não receber a sua atenção ou alguma coisa, para que você tenha a condição de avaliar bem aquela situação. Versículo 12: os reis detestam a prática da maldade, porquanto o trono se firma pela justiça. Os reis são aquelas pessoas que administram alguma coisa, que governam alguma coisa e que sabem que se fazem coisas erradas, o seu negócio vai desandar. Esse versículo 12 está dizendo que se você trabalha em uma empresa, se você está envolvido num negócio, preste atenção naquilo que você faz, porque as pessoas que são os líderes, os chefes, os donos do negócio, os que estão à frente, eles querem que você faça as coisas com honestidade e de maneira correta. Eles vão odiar se você fizer o mal, porque o próprio negócio vai ser colocado à falência se você faz a coisa errada. Então faça a coisa certa nos ambientes em que você está e preste atenção na liderança, o caminho que está sendo trilhado. Versículo 13: o rei se agrada dos lábios honestos e dá valor ao homem que fala a verdade. Fale sempre a verdade. Versículo 17: a vereda do justo evita o mal. Quem guarda o seu caminho preserva a sua vida. Então, cada um deve ter cuidado dos caminhos que está trilhando, dos caminhos que está seguindo. O quinto recorte fala sobre como tratar as autoridades. Versículo 14: a ira do rei é o mensageiro da morte, mas o homem sábio a acalmará. E o versículo 15: a alegria no rosto do rei é sinal de vida, seu favor é como nuvem de chuva na primavera. Então, o versículo 14 e 15 falam como você deve tratar as autoridades.
trate bem as autoridades. O homem sábio a acalmará. Se você faz coisas erradas, você vai receber a ira, ou seja, você vai receber o castigo, você vai receber o mal. Tem pessoas que querem fazer as coisas erradas, como, por exemplo, dirigir em alta velocidade, e querem que aquela pessoa que está responsável não aplique a multa. Você vai receber a ira do rei. A ira, o rei aqui representa qualquer pessoa que está no comando, que está no controle, que tem o poder de dizer alguma coisa a respeito de alguma coisa. Então, o homem sábio a acalmará. Versículo 15. A alegria no rosto do rei é sinal de vida. Seu favor é como nuvem de chuva na primavera. Quando o rei está alegre, quando o rei está feliz, você recebe o bem. O que esses versículos ensinam é: faça sempre a coisa certa, para que as autoridades fiquem felizes com você e você terá um caminho de paz, como a nuvem de chuva que vem na primavera. Não faça coisas erradas, porque senão você vai provocar o castigo, vai vir a multa, vai vir a cobrança, vai vir aquilo que você acha desagradável, por culpa sua, porque você mesmo fez algo errado. Se você fez alguma coisa errada, aquele versículo 14 na parte B que fala, mas o homem sábio a acalmará, significa que você deve admitir a sua culpa. Aquele que é sábio, quando ele ultrapassar a velocidade por algum motivo, porque estava com pressa em um dia, quando for abordado pela autoridade policial, ele não vai dizer para o policial assim: por que você está me aplicando a multa? Não aplique a multa. Esse é o homem tolo. O homem sábio vai dizer: eu reconheço que eu errei. Não precisa ficar nervoso. Eu recebo a multa, eu a pagarei. O homem sábio vai assumir o seu erro. E com a sua sabedoria, ele vai acalmar a situação. Não vai haver nenhuma situação mais gravosa. Uma pessoa pode estar errada no trânsito, ser parada por uma autoridade policial e no momento em que é chamada a mostrar o seu documento, a fazer o seu exame de bafômetro que as autoridades fazem para confirmar se a pessoa está ali alcoolizada, ele vai fazer todos os testes e vai sair ali com uma multa em paz. Mas uma pessoa que é tola pode começar a xingar o policial, pode começar a reclamar da multa que foi aplicada e que foi justamente aplicada e pode acabar respondendo a um processo por desacato. Então veja, a ira do rei é um mensageiro da morte. A pessoa pode ficar, quem está como rei naquela condição é a autoridade policial. Quando a pessoa fica, quando a autoridade policial fica irada, isso está trazendo uma mensagem de morte. Você pode responder um processo por desacato, você pode ter o carro recolhido, você pode ter medidas mais drásticas que são aplicadas quando você não presta atenção, quando você não é sábio, quando você não reconhece o seu erro. Aplicando esse versículo, por exemplo, para o casamento, a ira do rei é o mensageiro da morte, mas o homem sábio a acalmará. Você está no seu relacionamento. Se você é marido, a sua esposa é a rainha nesse relacionamento em alguns aspectos desse relacionamento. Se você é esposa, o seu marido é o rei em alguns aspectos desse relacionamento. Porque em um relacionamento tem algumas partes em que o marido é que governa e outras partes em que a esposa é que governa. Então, aquele que é tolo e aquela que é tola vai passar do limite em relação àquelas partes do relacionamento que quem governa é o marido ou a esposa.
Mas a pessoa que é sábia vai dizer assim, vai propor o diálogo, vai reconhecer quando errou com o outro e vai acalmar a situação. Então, a ira do rei, a ira daquela pessoa que tem o controle, que tem o domínio sobre um certo ponto na vida, é mensageiro da morte. Se você sabe que a autoridade, o poder, aquela situação da vida está no comando daquela outra pessoa, você precisa respeitar essa situação. Precisa saber como tratar a pessoa em todos os seus negócios. A alegria no rosto do rei é sinal de vida. Se a pessoa está alegre com você porque você está fazendo a coisa correta, tudo vai bem. Se você errou, seja sábio para acalmar a situação. Reconheça o erro, seja no casamento, nos negócios, no trânsito, diante das autoridades. Como você trata essa situação? Seja sábio. Sexto recorte fala sobre a sabedoria. Versículo 16: é melhor obter sabedoria do que ouro, é melhor obter entendimento do que prata. Nós acabamos de falar no quinto recorte sobre saber lidar com as situações. Então, quando você está lidando com as situações, procurando resolver, você está usando, aplicando sabedoria, entendimento. Versículo 21. O sábio de coração é considerado prudente. Quem fala com equilíbrio promove a instrução. Então veja, o sábio de coração é considerado prudente. Prudente é a pessoa que consegue tomar a decisão certa na hora certa, para cada situação específica. Eu sempre falo aqui nos vídeos que eu tenho gravado que a prudência é como o sinal amarelo. O sinal amarelo permite que você passe ou que você pare. Tudo vai depender de onde você está, qual a posição que você está quando você está dirigindo o seu veículo. Se você está próximo e o sinal ficou amarelo, você pode passar. Se você está mais longe do sinal, então você deve parar. O sinal amarelo permite que sejam tomadas duas decisões: avançar e parar. O sábio, o prudente, é aquele que sabe se para ou se avança. Ele sabe qual a melhor decisão a ser tomada diante de cada situação. Então, o sábio de coração, aquele que busca a sabedoria, que sempre avalia o que vai fazer, ele é considerado prudente. E quem fala com equilíbrio promove a instrução. Fala sobre temperança, essa é a segunda parte do versículo 21. Sobre domínio próprio. Versículo 22. O entendimento é fonte de vida para aqueles que o têm, mas a insensatez traz castigo aos insensatos. Por isso, o versículo 22 está ensinando que é importante ter entendimento, porque vai ser a fonte da vida, vai ser a resposta, a saída, a solução. Você vai ter clareza para tomar as decisões certas. É por isso que o versículo 22 está dizendo vale a pena você buscar entendimento. Nos recortes do capítulo 9, nós já falamos que a sabedoria tem 7 pilares, tem 7 colunas. As 7 colunas são a instrução, o conselho, o conhecimento, a inteligência, o entendimento, o discernimento e a prudência. Então, o entendimento é a quinta coluna da sabedoria. E o entendimento vem da instrução. Quem busca a instrução busca se informar a respeito de todas as coisas da vida. Quem busca conselho, conversar com pessoas experientes em cada negócio para tomar ensinamentos para a vida. Quem busca conhecimento, busca entender mais a respeito das coisas que está pesquisando e usa a sua inteligência, que é o esforço mental, cerebral, para raciocinar, refletir, meditar e pensar a respeito da instrução, dos conselhos e do conhecimento que está adquirindo, consegue chegar ao entendimento. Entendimento significa um alto nível de sabedoria, onde você entende o que é melhor para você.
Quando você alcança o entendimento, você avança para o discernimento. O discernimento é a capacidade de discernir, de diferenciar entre o bom e o mal com clareza. Uma situação é colocada na tua frente e você tem discernimento, você tem clareza de que a melhor decisão é essa. Quem tem entendimento alcança rapidamente o discernimento. E a prudência é o último nível, porque na prudência você tem a capacidade de tomar a melhor decisão quando uma situação permite mais de uma decisão. Você consegue identificar a melhor resposta é essa. Então, o entendimento é fonte de vida para aqueles que o têm. Vale a pena você buscar sabedoria, buscar o conhecimento. Nos recortes do capítulo 4, nós falamos que existe ali um versículo que fala de tudo, né? Adquire a sabedoria. A sabedoria é o bem mais valioso, porque com a sabedoria você encontra as saídas da vida. Então o entendimento é fonte de vida para aqueles que o têm, mas a insensatez traz castigo aos insensatos. Se você é insensato, não tem bom senso, você vai ser o tempo todo castigado pela vida. A sua vida vai ser de muito sofrimento, pela falta de sabedoria. Versículo 23. O coração do sábio ensina a sua boca, e os seus lábios promovem instrução. Então o sábio, ele presta atenção no que ele fala. Quando ele percebe que a boca dele disse uma palavra, quando nós falamos, nós ouvimos o que nós mesmos estamos falando. O sábio presta atenção, fica com os seus ouvidos atentos para prestar atenção ao que a sua própria boca está falando. E ele corrige a si próprio, para que as suas palavras, para que os seus pensamentos sejam sábios. Então, os seus lábios promovem a instrução. O sábio, ele muitas vezes aplica a correção a si mesmo. Ele fala assim: ah, que pena que isso deu errado. E ele mesmo já fala em seguida: se deu errado, então o que eu faço para melhorar o meu passo? E ele já começa a pensar: eu devo fazer isso, isso, isso. E já começa a dizer: vamos ver onde eu errei, vamos apontar aqui como acertar. Ele já toma providência de mudar o seu próprio discurso, que vai pelo caminho errado, para construir um novo discurso que vai levar para o caminho do sucesso. Versículo 26. O apetite do trabalhador o obriga a trabalhar, a sua fome o impulsiona. Eu coloquei esse versículo junto com a sabedoria, porque o versículo 26, quando eu leio esse versículo, o que me vem no pensamento é que o trabalhador, ele só trabalha porque ele tem fome. Então ele vai lá, trabalha todos os dias porque ele pensa: eu tenho que trabalhar porque senão eu não como. Então, esse trabalhador que pensa assim, ele na verdade está sendo alguém que está com falta de sabedoria. Porque se você pensa que eu tenho que trabalhar para que eu possa comer, significa que você vai viver infeliz, porque você está trabalhando forçado. Você está fazendo algo que você não gosta, sendo que você pode mudar a fazer uma transição de carreira. Você pode buscar um treinamento. Você pode buscar mudar a sua profissão. Você pode usar o seu tempo de folga, o seu final de semana para conversar com pessoas que trabalham em outros ramos e começar a procurar uma outra coisa para que você possa fazer. Você pode sair dessa carreira e procurar algo que você goste de fazer e que você sinta prazer de fazer aquilo e ganhar o seu pão trabalhando em algo que você gosta de fazer. Talvez você diga assim: mas eu estou há anos fazendo a mesma coisa. Mas eu já estou velho. Se você não está enxergando uma saída, mais uma vez vem o texto de Provérbios 16, no versículo 3, que nós lemos aqui. Consagra ao Senhor tudo o que você faz, e os seus pensamentos, os seus planos serão bem-sucedidos.
Consagre a Deus e Deus vai te trazer a iluminação. O 7º recorte fala sobre a boca, versículo 24. As palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Cuide daquilo que você fala, não diga palavras como eu não consigo, eu não posso, eu não tenho. Não diga palavras desagradáveis para o próximo. Você é fraco, você é isso, você não pode. Quem somos nós para dizer para o próximo que ele não pode, que ele é fraco, que ele não vai conseguir? Se você não tem boas palavras para dizer, cale a boca. O seu silêncio. Tem um versículo em Provérbios que fala que até o tolo, quando se cala, é tido como sábio. Então, se você quer tomar a tolice de começar a dizer ao próximo alguma palavra desagradável, fique em silêncio, porque o silêncio é o sinal da sabedoria. Fique quieto. Deixe que a pessoa siga, fique com os seus pensamentos desagradáveis e ruins sobre o próximo para você. Não abra a boca para falar o mal a respeito do seu próximo. As palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Isso não significa que você deve ser falso e elogiar a pessoa. Ah, então eu vou falar palavras agradáveis. Não diga palavras agradáveis que não sejam sinceras, que não sejam verdadeiras. Apenas fique em silêncio. Se você não tem algo agradável para falar, guarde para você. Se quiser falar alguma coisa para a pessoa, que sejam palavras que tragam construção, que sejam palavras que trazem criatividade, iluminação, propostas para que a pessoa prospere e consiga alcançar aquilo que ela busca. 8º recorte, sobre os ímpios e sobre os maus. Versículo 27, 28, 29 e 30 de Provérbios 16 nos falam a respeito das pessoas que são perversas, que são ímpias, que são violentas, que são más. O que elas fazem? Versículo 27. O homem sem caráter maquina o mal. Suas palavras são um fogo devorador. Versículo 28. O homem perverso provoca dissensão, ou seja, provoca conflito, provoca briga, provoca contenda. E o que espalha boatos afasta bons amigos. Deus abomina as pessoas que afastam os bons amigos ou que criam contendas entre os irmãos. Lá em Provérbios, no capítulo 6, nós vemos ali nos versículos 12 a 16, se não me engano, que 6 coisas o Senhor detesta e a 7ª ele abomina. E ali está escrito que Deus detesta o olhar altivo, a língua mentirosa, o coração os maus pensamentos, o coração que maquina o mal, os pés que se apressam para o caminho do erro. E aí depois lá o 7º, o 6º, a testemunha falsa, e o 7º é o que gera contendas entre os irmãos. Então veja que lá em Provérbios 6, Deus já fala que ele detesta o orgulho, a mentira, o coração que pensa em fazer coisas ruins, os pés que se apressam para fazer o mal. Deus detesta tudo isso, mas a testemunha falsa, mas a coisa que Deus mais abomina é aquele que gera contenda entre as pessoas, aquele que gera afastamento das pessoas. Isso é algo que Deus abomina. Então, o versículo 28 fala que o homem perverso ele faz exatamente isso. Ele provoca dissensão, ele provoca divisão entre as pessoas e ele espalha boatos para afastar os amigos. Versículo 29. Se você conhece alguém que faz isso, saiba que essa pessoa está fazendo algo abominável a Deus, porque Deus ama a união, a comunhão. Deus fez todas as pessoas e enviou seu Filho para morrer para todas as pessoas terem salvação. Ele quer que todas as pessoas estejam unidas. E lá em Coríntios, na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 12, Paulo fala que a igreja é como um corpo. O corpo de Cristo, em que Cristo é o cabeça. Então ele fala que
Como pode o pé dizer para a mão: eu sou mais importante que você? E ali Paulo nos traz um ensino que todos nós fazemos parte do corpo de Cristo. Deus deseja que todos sejam salvos. Quando você cria divisão entre as pessoas, você está destruindo o corpo de Cristo, você está destruindo o plano de Deus, de que as pessoas sejam unidas. Então, o homem perverso, veja que o texto fala que quem faz isso é perverso. Perverso é aquele que pratica o maior tipo de mal, mal que é terrível. Versículo 29, o violento recruta o seu próximo e o leva por um caminho ruim. Violento é aquele que busca prática de violência, roubo, assalto, latrocínio, homicídio. São pessoas que são capazes de passar por cima do próximo. O violento recruta o seu próximo e o leva por um caminho ruim. O violento procura pessoas para ensinar essas pessoas, ensiná-las a seguirem o mesmo caminho delas. E o versículo 30, quem pisca os olhos planeja o mal, quem franze os lábios já o vai praticar. Eu coloquei esse versículo lá anteriormente, já tratei desse versículo 30 aqui na primeira parte, sobre os planos. Eu comentei aqui no versículo 30 que a pessoa que fica piscando os olhos, ela planeja o mal, é quando ela franze os lábios, ela já o vai praticar. E eu mencionei que se você conhece alguém que vive falando, planejando coisas ruins, você deve ficar longe dessa pessoa, porque quem planeja o mal e pratica o mal vai receber a consequência desse mal. E eu repeti aqui o versículo 30, nessa questão dos ímpios e dos maus, só para destacar, para relembrar, que quando a pessoa faz isso, ela fica planejando mal, ela é uma pessoa que tem isso como característica dela. O valor dela é praticar o mal, fazer o mal. Fuja dessas pessoas. Fuja do homem sem caráter, porque ele maquina o mal, e as palavras que ele fala são fogo devorador. São palavras que arruinam o próximo. Veja que esse versículo 27, na parte B, ali em cima, o homem sem caráter maquina o mal. Suas palavras são fogo devorador. As palavras dos maus são apenas destruição. Por isso que eu mencionei lá, se você não tem palavras agradáveis, não fale nada, porque o homem sem caráter e que maquina o mal é que fala palavras que servem como fogo devorador. Você vai falar uma palavra desagradável que vai arruinar e destruir o seu próximo. Não fale. Misturando aqui, né, reunindo o 8º recorte com o 7º recorte, que nós falamos aqui sobre a boca, sobre o que você fala e o que não fala. Agora o 9º recorte fala sobre paciência, versículo 31. O cabelo grisalho é uma coroa de esplendor, e se obtém mediante uma vida justa. E o versículo 32. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Esse versículo 31 que fala do cabelo grisalho é uma coroa de esplendor e se obtém mediante uma vida justa, nos mostra que, nos fala a respeito das pessoas que passaram a sua vida fazendo a coisa certa. Se você passa uma vida fazendo a coisa certa, você recebeu uma coroa que brilha. O esplendor é algo que brilha. As pessoas vão reconhecer você como uma pessoa que fez sempre a coisa certa, que fez sempre a coisa honesta. Talvez você tenha sempre feito a coisa certa e as pessoas chamem você de otário, de bobo, de pessoa que deveria ter aproveitado uma oportunidade de ter uma vantagem, mas que preferiu fazer a coisa certa e por isso que você é otário e bobo. Despreze essas palavras, não as pessoas que falam as palavras. Despreze essas palavras. Pense que essas pessoas são tolas. Essas pessoas não estão com a sabedoria. Porque se você sempre fez a coisa certa,
e você caminhou na vida justa, você tem uma coroa de esplendor, porque é uma coroa que brilha diante do Senhor. No dia do juízo final, o Senhor vai olhar para você e vai dizer assim: você foi justo, nada vai faltar a você. Não se preocupe se você não chegou a um resultado que as pessoas à sua volta esperavam que você alcançasse, mas por meio da trapaça, do engano e da desonestidade. Saiba que você foi paciente, que você fez a coisa certa e caminhou na vida justa. Se você é jovem, ainda não tem o cabelo grisalho, saiba que na vida muitas pessoas vão aparecer e dizer: aqui está uma chance, você pode ganhar muito dinheiro, aqui está uma chance, você pode ter vantagem nesse negócio. Mas sempre fuja das oportunidades que não são justas, porque o Senhor é o Senhor que cobra aquilo que nós fazemos de errado. Em Provérbios 11, no versículo 31, está escrito: o justo paga por todo o mal que faz na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Então, o versículo 31 de Provérbios 11 fala que é muito certo que até o justo paga o que faz, porque Deus disciplina os que são seus filhos. Muito mais o ímpio e o pecador. Certamente que eles pagarão as consequências dos seus erros. Nunca se arrependa de ter feito a coisa certa. Tenha sempre a paciência de dizer não para as coisas erradas. Faça sempre a coisa correta, porque o Senhor é que cuida de nós. E Ele cuida e não deixa faltar nem o que beber, nem o que comer e nem o que vestir. Ele fez essa promessa. Está registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo 25 até o versículo 33. Leia esse texto depois e confirme: o Senhor está com todos aqueles que o buscam e Ele honra aquilo que você precisa. Ele sabe do que nós precisamos. E nós não precisamos de nenhuma riqueza além daquilo que nos é necessário que venha de injustiça. Se a riqueza vem como uma bonança, como uma abundância, como uma abastança, com justiça, ela é bem-vinda. Mas quando ela vem da injustiça, ela não vale a pena, porque vai fazer você perder a coroa de esplendor, a coroa que você tem diante de Deus. Não importa o que as pessoas falam a seu respeito, porque nós não precisamos da aprovação de ninguém. Nós precisamos da aprovação do Senhor, porque somos dele. Vivemos para ele, honramos a ele e temos nossos planos nele. Versículo 32. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Esse versículo 32 fala que é melhor você ter paciência do que você guerrear. Por quê? Mesmo quando você entra numa guerra e numa batalha, você tem que saber o tempo certo de atacar. E você tem que saber o tempo de se recolher. Existem os tempos para se avançar na guerra e a estratégia para se avançar quando é preciso avançar e parar quando é necessário parar dependem da paciência. Muitas vezes você tem que esperar o momento em que o inimigo vai estar mais fraco para que você possa abatê-lo. Então, o versículo 32 fala que a paciência vem antes da capacidade da guerra, porque com a paciência você consegue aplicar a estratégia correta. Assim também é na vida. Para que você consiga uma conquista, seja na empresa, seja até para namorar uma pessoa, para você se casar com uma pessoa, às vezes você precisa ter paciência para que a pessoa veja quem você é e tome a decisão de aceitar o namoro ou o noivado com você ou não. Às vezes você tem que ter paciência para conversar com aquela pessoa que você quer que seja o seu sócio. Você tem que ter paciência
em muitas coisas que você deseja na sua vida. A paciência é um ingrediente necessário e importante para que você realize muitos dos seus planos. Então, paciência é uma coisa importante para você se manter no caminho da justiça e não fazer a coisa errada, para preservar a sua coroa diante de Deus, para que você chegue nos seus cabelos grisalhos, para que você chegue no final e você possa dizer, como Paulo disse: combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a fé. Você precisa ter paciência para isso. E o homem paciente, ele é melhor do que o guerreiro, porque o guerreiro pode pensar: eu sou muito forte, eu sou muito valente. Mas o guerreiro pode errar no tempo e pode acabar ferido antes do tempo, porque não teve paciência. O versículo do dia, nós estamos sempre separando um versículo dos que são de cada capítulo, é o versículo 3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Coloque tudo nas mãos de Deus em oração e também faça a sua parte, porque tem pessoas que colocam as coisas em oração e não fazem o que tem que ser feito. Lembre-se que Provérbios é uma unidade que fala sobre vencer, preguiça e procrastinação, sobre ser diligente e ser trabalhador naquilo que você faz, sobre buscar o aperfeiçoamento em todo o tempo, sobre sempre manter a comunhão e o relacionamento com Deus, sobre buscar sabedoria e conhecimento todos os dias, sobre buscar instrução, conselho, conhecimento, usar a inteligência para ter entendimento, para ter discernimento e prudência. Lembre-se que Provérbios fala a respeito de cuidar do espírito, da alma e do corpo, de cuidar de você na sua integralidade. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Curta esse vídeo, comente qual o versículo que falou mais com você. Deixe nos comentários qual o versículo que falou mais com você e também alguma experiência que você queira compartilhar a respeito desses versículos que nós meditamos. Deixe nos comentários e compartilhe. Quando você compartilha, você está transbordando. Você recebeu uma palavra e você está comunicando para que outras pessoas também conheçam mais a respeito de Deus e possam também prosperar e florescer. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre. Amém.